gente, então estamos aqui hoje, né, para resolver as questões de cálculo da lista que eu disponibilizei para vocês relacionada à qualidade de testes diagnósticos, né, falando sobre sensibilidade, especificidade, falso positivo e falso negativo. Esse assunto ele vai ser referente à primeira avaliação em grupo que vocês vão fazer com a professora Beth, juntamente com o próximo assunto que vai ser valor preditivo, que vai estar na próxima lista e, consequentemente, no próximo vídeo de correção também. Mas, inicialmente, a gente vai começar com sensibilidade e especificidade, pois é o assunto base, né, para essa parte da matéria. Então, vamos lá começar a nossa correção. Questão 1. Pesquisadores que tratam de doenças hepáticas em uma clínica especializada surgiram com um novo teste para detectar câncer no fígado. Os resultados do experimento para uma amostra de 2.225 pacientes atendidos nessa clínica foram. E aí aqui a gente tem, né, uma interpretação bem legal, que é uma tabela 2x2, que é utilizada para que a gente possa fazer essa comparação de resultado e diagnóstico, né? Então, geralmente ela vai ser apresentada dessa forma, né, na tabelinha 2x2, com cada cruzamento aqui com seus valores e o total. Então é importante a gente, né, ainda entender como é que funciona a interpretação dessa tabelinha 2x2, tá? E aí, de acordo com os dados obtidos, responda as seguintes questões. Letra A. Calcule a sensibilidade e especificidade do teste. Então, logo aqui na primeira questão, ela pede para que a gente faça, né, o cálculo da probabilidade da sensibilidade e da especificidade. E agora a gente tem a questão, né, como procurar esses dados. Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a capacidade do teste de dar positivo para alguém que está realmente doente. Então, é quando o teste dá positivo com um diagnóstico positivo também. E a gente já consegue ver isso aqui na tabelinha 2x2. Então, ó, a gente está aqui, ó, teste em avaliação, resultados positivos, temos aqui nessa coluna. Só que na linha nós temos o diagnóstico, né, de câncer hepático, e aqui na primeira linha nós temos presente, ou seja, diagnóstico positivo. Então, né, fazendo um cruzamento 2x2 aqui, a gente acha, né, que tivemos 90 pessoas que tiveram teste positivo e que estavam realmente com o câncer hepático. Então, esse já é o nosso primeiro dado para calcular a sensibilidade. E a gente vai analisar isso em condição à totalidade de diagnósticos positivos, que a gente vê aqui no final, né? Então, a gente vai fazer a continha básica, né? A gente vai pegar 90, que foi meu teste positivo de pessoas que estavam realmente doentes, e vai dividir por 107, que é o meu total de diagnósticos positivos. E aí a gente vai pegar esse númerozinho aqui para calcular a sensibilidade. E resolvendo ele, a gente vai ter a probabilidade de 0,841. Então, a sensibilidade desse teste corresponde a 0,841. 841. Né? A gente pode fazer também o cálculo como a porcentagem, mas aí ela já vira proporção e não probabilidade. Então, sempre fiquem ligados nisso na questão, né? Se for transformar o número para mudar a terminalidade também. A terminalidade não, o termo, né? No caso. E aí, a especificidade, a gente vai seguir um meio parecido, né? Porque a especificidade é a capacidade do teste de detectar que uma pessoa não está doente quando ela realmente não está doente. Ou seja, quando o teste ele dá negativo e a doença ela realmente não existe ali no indivíduo. E aí a gente vai fazer o mesmo processo de analisar a tabelinha 2x2 e achar os valores que a gente precisa para fazer o cálculo da especificidade. Então, teste negativo, aqui nós temos nessa coluna, e câncer hepático ausente, ou seja, diagnóstico negativo, nós temos aqui nessa linha. Então, encontrando aqui na tabelinha 2x2, nós temos 2079. Então, a gente vai usar esse valor aqui, 2079. E aí, a gente vai dividir pelo total de diagnósticos negativos, que aqui a gente pode ver na linha, né, que é 2118. Então, a gente vai pegar aqui 2118, vai fazer a divisãozinha. E o resultado vai dar 0,982. Então, a especificidade desse teste é 0,982 maior do que a sensibilidade, né? Então, a gente já consegue até, inclusive, fazer essa interpretação, né? Que o teste ele é melhor rastreando pessoas que realmente não estão doentes do que pessoas que estão doentes dentro desse caso aqui, né? Com esse teste. E aí, temos a letra B. Calcule a probabilidade de um paciente atendido nessa clínica e que não tem câncer no fígado tenha um resultado positivo no teste. Então, o que é que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai interpretar, né? Se ela está me dizendo
que esse paciente ele não tem câncer no fígado e tem um resultado positivo no teste, isso seria um falso positivo ou um falso negativo? Porque a gente está incoerente, né? Tanto o teste como o diagnóstico. Se ele não tem um câncer no fígado, isso significa que ele tem um diagnóstico negativo, mas teve um resultado positivo no teste. Então, nós temos um falso positivo, né? Que é, no caso, o resultado ele dá positivo, mas o paciente realmente não está doente. Então, esse caso aqui é um falso positivo. E como é que a gente calcula falso positivo nesse caso aqui? A gente tem duas formas, as duas formas bem simples. A gente pode fazer o mesmo processo da sensibilidade e especificidade, só que em relação à condição do falso positivo. Então, como é que eu vejo a proporção do falso positivo? Quando o resultado do teste deu positivo e diagnóstico negativo. Então, eu venho aqui na linha do diagnóstico negativo, que foi 2118, e procuro aqui os resultados do teste que deu positivo. Então, deu 39. Então, eu vou fazer a minha proporção 39 dividido por 2118. 2118, venho aqui, faço o cálculo rapidinho, deu 0,018. Então, a probabilidade de dar um falso positivo no meu teste é 0,018. Só que a gente também tem uma forma mais rápida de fazer esse cálculo, que é simplesmente pegar 1, que é a probabilidade total, né? A gente utiliza 1 para referenciar 100% da probabilidade, e diminuir pela minha especificidade. Porque se a especificidade ela está relacionada ao diagnóstico negativo, né? Em relação também aos testes negativos. Quando o teste dá positivo, eu posso fazer a complementaridade desse valor. Então, a nossa especificidade deu 0,982. Então, eu vou pegar aqui 1 menos 0,982, ponto 82. Venho aqui, faço essa subtração rapidinha, vai dar também 0,018. Então, isso aqui é um cálculo mais rápido para se fazer quando você já tem os valores de especificidade e sensibilidade, tá? O de 1 menos especificidade vai ser para o falso positivo, 1 menos sensibilidade vai ser para falso negativo, tá? Nesse caso aqui, a gente usou falso positivo porque foi o que a questão nos indicou em relação à condição do paciente no teste, tá? Então, essa aqui fica a resposta da primeira, tá? Vocês verem que não é um assunto difícil, ele é bem tranquilinho de pegar. E agora nós vamos para a questão 2. Bom, dor persistente no tendão de Aquiles, tendão calcanear, durante mais de 6 meses, pode ser causada por ruptura parcial do tendão. Essa lesão é geralmente refratária a tratamento conservador, sendo frequente a necessidade de intervenção cirúrgica para alívio da dor. Para avaliar o valor diagnóstico da ultrassonografia nesses casos, 37 pacientes tiveram seus achados no exame pré-operatório, comparados ao da cirurgia. Os 30 resultados positivos encontrados na ultrassonografia foram confirmados, mas dos 7 resultados negativos, 2 eram, na verdade, positivos. A partir desses dados, calcule a sensibilidade e especificidade da ultrassonografia para diagnóstico de ruptura parcial de tendão de Aquiles. Eu quis trazer essa questão aqui para vocês porque ela tem uma coisa bem interessante, porque ela não traz a tabelinha 2x2 que foi apresentada na primeira questão, por exemplo. Então, é necessário que a gente possa realmente interpretar a questão para que a partir disso a gente possa fazer os cálculos de probabilidade tanto da sensibilidade quanto da especificidade. No caso aqui, ele já traz os valores quantitativos para a gente. Então, a gente pode usar esses valores para fazer a nossa tabelinha 2x2 a partir da interpretação desses dados, né? Então, vamos lá tentar entender como é que a gente pode construir essa tabelinha, tá? Bom, então ele diz aqui que tiveram 37 pacientes que tiveram seus achados no exame pré-operatório. Então, a gente tem o nosso total de pacientes em geral, 37. Então, a gente vai colocar aqui 37. Aí, depois ele fala, os 30 resultados positivos encontrados na ultrassonografia foram confirmados. Então, a gente teve 30 resultados positivos em demais, né? Que no caso seria o diagnóstico positivo. Então, as pessoas estavam realmente doentes a partir do resultado positivo. Então, a gente vai colocar aqui o nosso 30. Né? Então, estavam realmente doentes. E aí ele fala aqui, mas dos 7 resultados negativos, 2 eram, na verdade, positivos. Então, a gente teve 7 resultados negativos, né? Então, a gente teve T-, né? Tivemos 7 T-, e 2, na verdade, eram positivos. Então, no caso, as pessoas estavam realmente doentes, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2 pessoas
com T-, mas com diagnóstico positivo, né? Então, resultados negativos e diagnóstico positivo. E fazendo a subtração, né, de 7, que tinham 7 resultados negativos no total, e 2 eram positivos, a gente tem 5 que realmente não estavam doentes, né? Então, a gente coloca aqui o 5 no D-, T-, tá? E aí a gente faz aqui, né, o resultado do resto da tabela. Então, aqui, né, não teve nenhum paciente que teve o resultado positivo, mas estava doente, ou não estava doente. O total de resultados positivos foi 30. O total de pacientes que tiveram resultado negativo foram 7. O total de pessoas doentes foi 32. E o total de pessoas não doentes foi 5. Então, aqui nós temos a nossa tabelinha 2x2 completa somente a partir dos dados que a questão nos deu, né? A gente não precisou de uma tabela já explícita para que a gente pudesse fazer essa interpretação. E aí ele pede para a gente calcular a sensibilidade e especificidade do teste. E, novamente, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na primeira questão, né? Como é que a gente calcula a sensibilidade? A gente analisa os resultados positivos relacionados aos diagnósticos positivos, né? Então, a gente teve 30 diagnósticos positivos relacionados a 32 diagnósticos. Não, perdão, gente. A gente teve 30 resultados positivos dentro de 32 pessoas que estavam realmente doentes. Então, a gente vai fazer o nosso cálculozinho aqui, né? 30 dividido por 32, ou seja, T+ dividido por D+. Vou pegar aqui. Vai ter o resultado de 0,938. Essa é a nossa sensibilidade. E a especificidade vai ser a mesma coisa. Então, a gente teve 5 pessoas que estavam aqui em T- e D-. Então, a gente vai pegar 5 e vai dividir pelo total de pessoas que realmente tinham diagnóstico negativo, que foram 5 também. Então, a gente, né, fazendo essa divisão aqui, fica um pouco óbvio que vai dar 1. Então, a especificidade desse teste foi 1. E basicamente é isso, gente. A gente aqui aprendeu a construir a tabelinha 2x2, né? Dentro desse processo da acessibilidade, especificidade e resultados positivos e negativos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação à construção aqui das nossas questões, vocês podem mandar mensagem lá no grupo da monitoria, ou tanto no grupo quanto no privado dos monitores. E, né, fiquem à disposição para tirar as dúvidas de vocês e revisitar o vídeo sempre que precisarem. Tchau, tchau.